Olá, boa noite a todas e a todas. Vamos iniciar mais uma edição do nosso Fórum de 2025.1. Hoje a gente vem tratar da argumentação multimodal com o nosso querido Eduardo Carvalho de Almeida. É o nosso Dudu, é muito querido, e ele vai mostrar aqui para a gente, a gente vai ter uma discussão muito boa, porque ele vai mostrar uma parte, né, um recorte do que foi a dissertação dele. Ele fez uma dissertação sobre isso, orientado pela professora Mônica. Obrigada, viu, Dudu, Eduardo Almeida, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso fórum. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, viu, Marisa, Lena, por ter me chamado, né, para apresentar. Fico muito, muito feliz de estar falando sobre isso aqui, né? Fazia muito tempo que eu não falava da minha dissertação. Nós que agradecemos, Eduardo, e aí eu vou ficar conhecendo. Tá bom. Só explicando a apresentação, eu fiz uma coisa super curtinha, tá? Focando mesmo só naquele capítulo que eu indiquei, que é o 2, né? Que é argumentação do justamente verbal ao multimodal. Eu não trouxe nada muito específico das minhas análises, porque senão eu achei que poderia ficar muito longo, mas eu posso comentar aqui no freestyle, né? Se vocês quiserem. Daí o que foi que eu fiz? Nesse capítulo, eu apresento meio que esse percurso, né, da argumentação indo do estritamente verbal para algumas abordagens da argumentação multimodal, que considera mais que uma modalidade, como o nome diz, né, do texto escrito, texto falado, imagem em movimento, imagem estática. E aí, na dissertação, eu apresentei três dessas abordagens, conforme eu li no texto do professor Paulo Gonçalves II, né? Em que ele faz esse resumo, né, dessas três abordagens, e aí eu fiquei conhecendo por esse texto, inclusive, essa área da argumentação multimodal. Eu tinha entrado no mestrado já, e eu sabia que eu queria pesquisar imagens, né? E a relação delas com o texto escrito. Mas eu ainda não tinha descoberto ainda qual vertente da argumentação ou como tratar a argumentação na dissertação. E daí, curioso que foi a professora Edmar que me indicou esse texto. Ela ouviu eu falando uma vez sobre o meu interesse por essa pesquisa, e ela falou, tem um texto do professor Paulo que fala sobre isso. Daí foi como eu conheci essa área da argumentação multimodal. E me interessei por isso e descobri esse mundo, né? Então, deixa eu iniciar aqui. O slide passou, vocês podem confirmar para mim? Sim. Passou, sim, Dudu. Tá ótimo. E aí, pessoal, vai ser mais uma demonstração do que trazer algo de novo, tá? Mas eu peço que se alguém tiver alguma contribuição, alguma coisa, enfim, de novo para me falar, pode interromper minha fala sem problema, tá? Pode perguntar, pode sugerir coisas, que eu também quero aprender mais, né? Acho que estou aqui mais para aprender do que para falar alguma coisa de novidade, tá? Enfim, estou pensando em retomar esse estudo mais para frente, avançar um pouco, e aí a ajuda de vocês, né, como sempre, é muito boa. E, então, começando, fazendo meio que a narrativa, né, do capítulo que eu escrevi com a Mônica, na verdade, só com a Mônica não, né, foi eu, Mônica, Marisa, Valdinar, Paulo, Zenaide, todo mundo que, de alguma forma, contribuiu, né, para a dissertação, meio que está um pouco nesse texto. Eu comecei trazendo essa observação de que existem muitas abordagens diferentes da argumentação, né? E só que em todas elas, né, na maioria delas, ao longo dos séculos, o foco foi mais no caráter verbal, né, no caráter linguístico mesmo, estritamente linguístico, dessa argumentação. Daí, segundo eu li no Olivier Reboul, né, acho que é Introdução à Retórica, o nome do livro, se eu não me engano, que ele fala que o princípio da retórica, até onde a gente consegue traçar, né, não que tenha sido exatamente ali, mas até onde a gente tem notícia, é na Sicília do século V, se eu não me engano, com esse retor, né, que é o especialista em retórica, chamado Corax, e um discípulo dele, Tísias. Qual era o contexto dessa época, né, segundo conta o Reboul? É que na Sicília tinha havido uma invasão de uns tiranos que tinham pegado as posses das pessoas, né, dos cidadãos da Sicília. Daí, quando os tiranos foram expulsos, as pessoas queriam reaver os seus pertences.
E aí elas tinham que recorrer à justiça, né? Se é que a gente pode falar de justiça, acho que sim, fazendo as ressalvas, né? Que essa palavra significa hoje e naquela época. Elas tinham que recorrer para poder reaver esses pertences, né? Daí, tinha um grupo de pessoas, chamado de retores, né? Que eles ofereciam ajuda. Segundo conta o Rebu, eles tinham criado uma coletânea de preceitos que era mais ou menos assim, era a ordem que o discurso devia ser falado, era a melhor ordem para convencer a justiça e os argumentos certos, né? Tipo, os lugares comuns, os topóios, os esquemas argumentativos que poderiam ser aplicados a mais de uma situação concreta, né? De um esquema geral que era aplicado a situações concretas. E aí, segundo eles contam, eles tinham essa capacidade de convencer a justiça a reaver esses bens das pessoas que tinham perdido, né? É mais ou menos como, talvez, fossem os advogados de hoje, fazendo um paralelo, né? E aí, o que me chamou a atenção é que o que ressalta, assim, né, nessa descrição era a ordem do discurso, né? O que ele era falado. Então, acho que por mais que houvesse ali também estratégias de gesto, enfim, de trajes, né, de como se portar, mas o que era o foco mesmo era a língua falada, né, a ordem do discurso. Então era mais uma questão também verbal, mais para a língua falada. Aí, séculos depois, né, vem Aristóteles na retórica, em que ele vai falar que há três tipos de meio de persuasão supridos pela palavra falada. Né? O foco, então, aqui é a palavra falada, da mesma forma como era também na retórica do Córax. Né? São nada mais do que os três meios que a gente conhece, o logos, ethos e o patos. Né? O primeiro depende do caráter pessoal do orador, o segundo de levar o auditório a uma certa disposição de espírito, e o terceiro do próprio discurso, no que diz respeito ao que demonstra ou que parece demonstrar. O primeiro é o caráter pessoal do orador, é um certo ethos que ele passa. O segundo é mobilizar o auditório, no caso relacionado ao patos, né? E o próprio discurso relacionado ao logos, que é tanto o raciocínio quanto também a palavra, né? Essa palavra em grego, até onde eu sei, ela significa essas duas coisas. Seguindo aqui. Daí, mais recentemente, né, já no século XX, e aí eu pulei a grande trajetória que tem da retórica da argumentação, né, mas focando que, na maioria das vezes, até onde eu sei, o foco era mais as técnicas verbais, né, de como mobilizar a língua, né, escrita ou falada, para convencer o seu auditório de alguma coisa. Daí, quando vem a nova retórica, né, nos anos 50, se eu não me engano, eles definem o Perelman e Albrecht de TK, horrível de falar, define o objeto da teoria da argumentação como o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que eles se apresentam ao assentimento. Daí, por técnicas discursivas, quer dizer as técnicas da língua, né? Os recursos linguísticos. E a nova retórica só versará sobre recursos discursivos para se obter a adesão dos espíritos. Apenas a técnica que utiliza a linguagem para persuadir e para convencer será examinada. Daí o foco mesmo no caráter linguístico, né, dos recursos linguísticos que a gente pode usar para convencer alguém do nosso auditório do nosso ponto de vista, da nossa tese. Então, quem narra isso muito é o professor Paulo, né, no capítulo dele, e outros teóricos da argumentação multimodal, né, que contam que a teoria da argumentação, da retórica, enfim, focou muito nas técnicas discursivas, né? Por mais que, enfim, se faça um comentário ou outro sobre vestimenta, sobre tom de voz, sabe? Mas isso não é tratado de forma sistemática. Acho que é isso que mais me chamou a atenção, sabe? Que isso é tratado de forma secundária. E eu acho que para a gente dar linguística de texto, para outras teorias também, tudo que é convocado no enunciado, no discurso, no texto, meio que contribui para os sentidos que são construídos, né? Inclusive, assim, a forma como você se porta, a roupa que você veste, quem é você, de onde você vem, qual é o seu papel discursivo ali. Acho que tem uma série de coisas que influenciam na argumentação, né? Daí, passando agora para a argumentação multimodal propriamente dita, né? O início dela é traçado, assim, de forma mais sistemática nos anos 90. Apesar de que antes dos anos 90, já havia alguns estudos, principalmente do Barthes, em que ele fala da retórica visual, né? Mas
é em outro sentido, não sistematizando o estudo da argumentação multimodal. É mais para criticar um efeito de persuasão, de manipulação que as imagens têm em propaganda e tal, é mais nesse sentido, né? Mas ele usa o termo retórica visual. Mas aí em outro, enfim, outra teoria, né, na semiótica que ele formou, semiologia, enfim, do que a argumentação multimodal que se inicia nos anos 90. O ano de 96, ele é colocado como assim, o início dessa abordagem da argumentação. Tem dois estudos, principalmente, né, que é esse Lógica, Arte e Argumentação, do Leo Rourke, que ele é um teórico da lógica informal canadense, se eu não me engano, que ele vai defender que as imagens podem constituir argumentos tanto quanto palavras e sentenças. Ele é um dos primeiros da série da argumentação a defender isso, né? E aí tem outro estudo também do J. Anthony Blair, que é a possibilidade e a realidade de argumentos visuais. E também defende a mesma coisa, né? De que existem argumentos visuais, e se eles existem é porque um argumento é uma entidade proposicional, que pode ser expressa verbal, visualmente ou por outros meios semióticos, né? Passando aqui. Daí, uma coisa interessante sobre essa argumentação é que ela, desde que que esse artigo, né, Lógica, Arte e Argumentação, foi lançado, que o Leo Rourke teve essa visão meio inovadora, né, para a área dele da lógica informal. Logo em seguida vieram artigos também atacando esse posicionamento dele, né, de que imagens podem constituir argumentos tanto quanto palavras, quanto a língua escrita, né. Daí ele demonstra nesse artigo, ele levanta uma série de argumentos que meio que defendem as imagens, né? Por exemplo, a questão de que o argumento ele é formado de premissas e conclusões, que são proposições, né? E que as imagens também podem ser vistas como proposições, que as imagens podem fazer negações tanto quanto as palavras. Ele vai defendendo e mostrando com uma série de exemplos, né? E aí, depois que esse artigo é publicado, uma série de outros artigos é feita para refutar essa teoria dele, né? Daí, tem dois autores, tanto o professor Paulo, né, no capítulo dele, quanto esse Kjeldsen, Jens Kjeldsen, que é se eu não me engano, ele é dinamarquês, ele também é um teórico da argumentação multimodal, né? Ele faz meio que um histórico da argumentação multimodal nos artigos dele. Daí ele fala que ele consegue classificar duas resistências à argumentação multimodal, porque ela recebeu bastantes críticas, e até hoje recebe também. Ele classifica uma parte como uma resistência passiva. Ela não argumenta ativamente contra a possibilidade de imagens serem argumentativas, mas ela parte da assunção geral de que a argumentação é um fenômeno estritamente verbal. Aí ele dá como exemplo os autores que usam o modelo de Turing, né? Não exatamente o Turing, porque esse livro dele foi publicado antes da argumentação multimodal existir, mas autores que se baseiam no pensamento do Turing, de que a conexão entre argumentação e linguagem verbal é tão estreita que as premissas e as conclusões da argumentação seguem umas às outras como as palavras se seguem escritas na fala. Daí, assim, você percebe que não tem uma argumentação criticando as imagens em si, mas tem uma assunção de que a argumentação e a linguagem verbal são coisas bastante próximas, né? De que, enfim, são coisas inseparáveis até. E tem, de outro lado, uma resistência ativa a essa argumentação multimodal, que aí são os autores que escrevem os artigos para atacar essa teoria essa abordagem, esse ponto de vista que o Leo Rourke ele inaugurou lá em 96. Que eles vão realmente demonstrar, né, e criticar a possibilidade de uma imagem poder fazer parte de um argumento, porque as imagens seriam muito dependentes da linguagem verbal. Tem outra crítica também de que as imagens seriam muito emotivas e a linguagem escrita seria muito racional, né? E por isso as imagens não poderiam ser argumentativas. E também não seria possível extrair proposições a partir de imagens. Passando aqui. Só comentando uma coisa sobre essa questão do emocional e do racional, né? Nesse capítulo que eu indiquei para a leitura, eu faço um comentário sobre isso, de que assim, essa coisa de esses autores nessa época relacionarem, né, a língua escrita, né, e a falada, enfim, a língua,
ela é mais racional, por isso que ela pode ser objeto de argumentação, e a imagem é muito emocional, muito persuasiva, muito manipuladora, por isso que ela não pode ser objeto de persuasão, de argumentação, né? Não pode ser parte de um argumento. Só que eu acho que a gente vendo hoje, talvez isso não seja tão verdade, né? Talvez as coisas sejam diferentes hoje, porque, por exemplo, se você pega gêneros que usam a língua escrita na sua maioria, né? Tipo poemas, músicas, que alguns são bastante emocionais, né? Então, assim, você meio que já vê que não tem essa correlação entre língua escrita ou língua falada e racional e imagem e emoção, sabe? Também tem tipos de imagem, gêneros em que as imagens circulam, por exemplo, mapas, plantas baixas, esquemas, que são visuais, mas eles têm uma coisa menos passional, né, e mais racional, talvez, de mostrar um esquema, assim como quando você usa a língua numa vibe mais descritiva, num artigo científico, por exemplo, você pode usar também esquemas visuais para mostrar, enfim, esquema de funcionamento de uma célula para um aluno, um esquema de funcionamento de um organograma, enfim, né? Então, acho que hoje a gente consegue separar mais essas coisas, né? Dessa Sim. correlação que não é verdade. É sim, viu, Edu? Porque, inclusive, a imagem, ela revela muitas coisas. A gente pode fazer até uns argumentos a partir só da imagem, né? Só do texto mesmo imagético, não precisa nem de estar ali com o verbal dentro do texto. Isso Exatamente. você mostra, né? Isso você mostra muito bem. Mas a gente tem um ranço ainda que até hoje, né, perdura, que é a história assim, de que só o que conta mesmo é do que é o racional, como se o emocional, o patos, fosse algo de menor valor e, portanto, não necessariamente a gente pudesse, né, levar em conta, né? Mas, no entanto, se a gente for pensar bem, o objetivo de uma argumentação é você convencer o outro de alguma forma. E a gente vê o apelo ao patos, isso funciona muito bem. E hoje, não sei se vocês viram, pelo menos um pedacinho do julgamento do STF, só o que a gente viu ali, gente, foi o apelo ao patos. Porque não tinha argumento lógico, racional, mas sim mesmo um apelo emocional de pedido de desculpa, de dizer que não se lembrou. Era sempre esse tipo de coisa, né? Ai, que não era para ter feito isso, mas está arrependido. Então, o argumento que foi usado ali foi justamente esse apelo emocional para tocar o outro, né? No caso, os ministros que vão votar, né, para decidir a sentença. Então, realmente, Edu, não tem porquê, né? Hoje a gente ainda está duvidando do poder da imagem, né? Uma imagem é tudo. A Assim, Lena nem queria... duvidar da... Não, pode falar, Edu. Assim, nem duvidar do poder da imagem, nem da emoção, né, na argumentação. Porque eu acho essas duas áreas muito interessantes de como a gente está colocando elas de volta na análise, né, do texto, do Isso. discurso e do argumento, eu acho. E as coisas acontecem todas de uma vez, né, quando você observa a interação nesse julgamento do STF, você pode analisar o tom de voz, as expressões faciais, o que é falado, como é recebido, enfim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é até difícil de analisar. E hoje, com esse boom, gente, da internet, das redes sociais, o que se vende é uma imagem, né? O que se vende é uma emoção. Isso é o que causa engajamento, né? As pessoas não querem saber do racional ali, querem saber se aquilo ali lhe tocou, e aquilo ali é verdadeiro. E aí vem a questão da manipulação, né, Mai? Entendeu? Assim, dessa desinformação atrelado muito a essa emoção e a imagem colocada ali. A Lena? Não, eu só queria observar que na verdade, pelo teu slide não dá para entender muito bem se tu está criticando, o que tu está criticando ali pelo que está escrito. Agora falando eu entendi. Mas eu tenho uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente, né? Porque, na verdade, uma imagem sozinha, não necessariamente ela tem sentido. Quando é que uma imagem tem sentido? Quando tem um contexto. E isso é o texto, na verdade. Então, não dizer que a imagem tem sentido sozinha é a mesma coisa que dizer que uma palavra sozinha tem um sentido. Ela não tem um sentido só isoladamente do contexto em que ela aparece.
E a imagem também, né? Por isso que a gente considera que as imagens podem fazer texto, como eu gosto muito dessa expressão do Adam, que ele, em francês ele diz faire texte, né? Quer dizer, fazer texto, porque é nessa ideia de construção, né? Como a gente tem, né? A ideia de que o texto não está lá e a gente descobre ele, é uma construção. E a imagem, ela sim, claro que ela tem sentido, mas não a imagem sozinha, isolada, é sempre em contexto. Então, essa imagem, seja do sei lá como é que é, o influencer, seja a imagem, uma cena, né, política ali, né, às vezes até um objeto, mas que remete a uma cena, alguma coisa que está acontecendo, se ela é vista descontextualizada dessa cena, ela não diz nada, né? Essa que é uma diferença, vamos dizer, o verbal, claro que o verbal também é sempre contextualizado, mas o verbal, ele mesmo descontextualizado, ele pode dizer, né, coisas que a gente reconhece o sentido daquilo, e a imagem nem sempre, né, pode ser que sim, pode ser que não, mas de qualquer modo, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão sempre assim, né, não é imagem em isolado, né, é imagem no contexto, fazendo parte do texto, né, isso que é importante de pensar, por isso que seria uma abordagem multimodal do texto, né, não a imagem sozinha. Sim. Claro, aí alguém falou, né, da questão dos poemas concretos que formam a imagem, a gente tem símbolos que já são ícones, né, são coisas que já estão associadas a um certo significado na nossa sociedade, mas é sempre construído, né, não é aquela imagem ali. E, claro, a questão da emoção, daí é outra coisa, né, eu acho que vocês estavam falando de duas coisas ao mesmo tempo. Aí sim, com certeza, a emoção que é expressa, né, nos textos, que é manifestada, ela tem um poder fortíssimo, argumentativo, né, tanto que existe aquele argumento que é o ad hominem, né, que é aquele que a gente ofende o outro, que é muito usado, né, ofender a pessoa e não os argumentos, é uma falácia, na verdade, é um mau argumento, mas é muito usado. Por quê? Porque desestabiliza o outro, porque faz com que as pessoas que gostam, né, que são a favor daquela pessoa, fiquem, se incomodem, né, mas, na verdade, então, tá apelando, não é nem um argumento lógico, que tenha fundamento, é um argumento totalmente desprovido né, porque se a pessoa é feia, mas ela tem uma boa ideia, se tu xingar ela de feio, e daí, o que isso vai mudar? A ideia é boa, né, quer dizer, e é comum isso, né, o cara é grosso, tá, mas o que ele está defendendo, ele não tem nada que ver com delicadeza, ou com, né, então, são essas coisas que são interessantes da gente ver como a emoção é apelativa mesmo, né? Tanto que às vezes a gente pode apelar só para a emoção para argumentar. Né? É até mais eficiente às vezes do que apelar para a razão. Às vezes contexto. Em Eu adorei termos isso que você ideias, falou. não, mas em termos de resultado, às vezes sim. Eu adorei isso que você falou da questão do texto, do contexto. Até anotei aqui para incorporar isso ao meu texto futuramente. Achei muito bom. Porque é isso mesmo, né? A imagem sozinha, acho que assim, nenhum, como é que eu posso chamar? Recurso de linguagem, talvez, imagem, Sim, palavra, recurso, exatamente. som, nenhum deles analisado fora de contexto tem um sentido muito claro, talvez, né? Mas dentro do contexto é o que é importante, que eu acho que a gente pode contribuir muito para essa análise. E às vezes não Contextualizar os precisa ter textos. palavras mesmo, né? Basta o momento enunciativo em que aquela imagem foi colocada, né? Que é o contexto dela, né? Sim. Não é que precisa ter, o contexto não precisa ser de palavras verbais, né? Não necessariamente, pode ser num silêncio e ter uma imagem, mas ter uma situação em que tem interlocutores ali construindo algum sentido, né?
Isso me lembra muito das minhas interações que acontecem no Twitter/X, em que alguém responde só com uma imagem, às vezes um post escrito, e aquilo é tão forte, às vezes, e desestabiliza a pessoa que publicou, e chega a irritar, a pessoa bloqueia a outra, enfim. Tem uma Sim. implicação aí muito grande de vários fatores. O patos, Uhum. a imagem, o texto falado, escrito. A Francisca aqui levantou o braço. Vamos lá, Francisca. Boa noite, minha câmera está com defeito. Boa Eduardo, noite. eu só queria lembrar, eu acho que acrescentar a esses elementos que a professora é a Lana, é? A Lena. Pois é, está comentando. Eu gostaria de lembrar que esse percurso que você faz de verbal ao multimodal, você não faz uma dicotomia, porque a gente precisa lembrar que toda imagem ela é ressimbolizada. Então, nos cursos de jornalismo, nós ensinamos isso, porque a ressimbolização não existe, imagem, não existe sinal, nada imagético que não seja ressimbolizado no verbal. Sim, Então, concordo plenamente, Maria Francisca. é, Exatamente. então É o que a gente diz da imagem que importa, né? exatamente. É uma coisa assim, uma troca. Tanto o verbal, ele, como diz, anda ao lado com a, a VEC, né, como dizem vocês, a VEC, a imagem, como a imagem vai precisar exatamente do verbal. Você olha para uma imagem, você tem aquilo emotivo. Mas como é que você vai expressar só emocionalmente? Vai expressar para uma comunidade por meio de palavras. Aí é quando você ressimboliza. É o fenômeno da ressimbolização. É só para acrescentar a essas discussões, que aí é da área do jornalismo. Obrigada, Interessante. Eduardo. Por nada. Obrigado também por ter feito essa contribuição, né? A posição da semiótica social, que foi a que eu usei na dissertação com a Mônica, né? Ela é um pouco diferente dessa. Que, assim, eles criticam muito esse império do verbal, né? Como eles chamam. Enfim, sobre isso, eu acho que eu sou meio descrente, porque eu sei que a língua tem um papel muito importante na sociedade como um todo, na nossa cognição, nosso pensamento, enfim, né? A gente tende a traduzir as coisas para a língua, mas a posição da semiótica social é de que a imagem e os modos semióticos que não são os verbais, né? Eles têm um poder por si só. Assim, tem algumas situações em que a gente interage com imagem, com som, com cheiro, enfim, com esses outros modos que não são bem estudados, talvez, não são bem descritos tanto quanto a língua, mas que eles conseguem construir sentidos por si só, né, sem precisar dessa tradução para o verbal. O que acontece, eu acho, é que, como a gente usa a língua escrita e falada para se comunicar, a gente acaba traduzindo, né? É inevitável, mas se você, enfim, assiste a um filme, vê a uma pintura e sente aquilo, e não traduz para o verbal, né, não conversa com ninguém, só, enfim, tem aquela percepção de primeiridade, como falou o Percy, né? Você não traduz para o linguístico, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas a semiótica social vai para esse caminho, né? De que as coisas podem ser ditas... Eu acho que não, eu acho que é difícil provar isso, né? Que a gente perceberia os sons e os cheiros completamente sem o verbal. Não tem como provar isso, né? Eu acho Pois isso. O meu pé atrás também Tem estudo que explique melhor isso, né? Mas eu acho que provar eles não provam, é uma hipótese, né? E uma hipótese Sim. sem fundamento, porque, de fato, a gente tem linguagem. A partir do momento que a gente tem linguagem, a gente não tem como não verbalizar aquilo que a gente sente, ou que a gente vê, ou que a gente percebe, né? É involuntário. Mesmo que a gente não diga em voz alta, quando a gente formula aquela percepção, é pela linguagem, né? Então, é difícil separar. Essa que é a questão. A grande questão, eu acho que é essa, é que não se separa, né? É um contínuo mesmo, né? A imagem, as imagens, os sons, todas as coisas que a gente percebe que não são a língua, né? Que não são verbais, elas, na verdade, formam um contínuo com aquilo que a gente
expressa pela linguagem, né? Sim. Tanto que a gente pode usar isso num texto, né? A gente pode usar sons, perfumes, imagens, né? Eu tendo a concordar mais com o que você falou também, hoje em dia, depois de ter O criticado que, o mais que a diz teoria. lá é que, né, o que o Benveniste diz lá, que a língua é o interpretante de todos os outros sistemas semióticos, né? Os outros sistemas, tu não consegue traduzir isso, né? Tu falou de traduzir, não consegue traduzir em sons uma imagem, ou né? Mas a língua, sim, a língua serve de interpretante para tudo, né? Uhum. Então, isso indica fortemente que a gente interpreta as coisas todas com a língua, né, com o verbal. Então, Daí eu continuo dessa achando que teoria está no centro. Eu acho que é importante essa contribuição para a gente pensar o outro lado, né, a outra via, o quanto essas outras coisas compõem o texto. Né? sim, Mas... o da teoria da semiótica social, o que mais me chama a atenção é exatamente isso, considerar esses outros que não eram considerados antes. Acho Sim, que sim. essa é a Isso ideia é mais perfeito. central que a gente pode se apropriar, né? Uhum. Voltando aqui, tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar também. A Amanda, ela colocou uma observação no chat, Edu. Quer Deixa eu ver. falar, Amanda? E o Zoroastro, ele te deu uma sugestão de leitura, as imagens. A Santa Ela. Eu gosto de Santa Ela, vou procurar. Tô vendo aqui no chat. E a Jess também, ela disse que tem todas as imagens da dissertação da Giana também, que a Giana trabalhou com a Sim, campanha publicitária, né? a, a Jana, se não me engano, foi da modalidade patêmica, né? Foi da modalidade patêmica e também pedagógica, né? Ela uniu Uhum, essas duas coisas. verdade, lembrei agora. Aí, seguindo aqui, pessoal, aí agora eu vou expor, né, comentar essas três abordagens da argumentação multimodal que eu coloquei lá na dissertação, tá? E aí vocês podem também comentar, né, como a gente está fazendo agora, criticar, enfim, apontar coisas em comum com a linguística de texto. A primeira delas é a lógica informal, que aí o Leo Gork, né, aquele lá que meio que inaugurou, digamos assim, essa abordagem da argumentação multimodal, ele é um dos principais representantes até hoje, né? Ele não atua só na área da argumentação multimodal, mas, enfim, foi uma coisa importante que ele fez, né, que chamou a atenção. Daí, o objetivo assim, principal, talvez, da lógica informal, na argumentação multimodal, né, que é o que eu li, é reconstruir raciocínios por meio da análise da função de cada modo semiótico na argumentação. Daí, o que é principal nessa abordagem é considerar que eles traduzem, digamos assim, a língua e os modos semióticos em proposições, que, se eu não me engano, é uma ideia que vem da lógica mesmo formal, né? E eles aplicam em situações concretas de uso. Daí eles consideram dois tipos de proposições, que são premissas e conclusões, e a união dessas premissas e conclusões é o que formaria o argumento para o Leo Gork. E no âmbito do plausível, né, eles se distanciam da lógica formal porque não consideram verdades, mas plausibilidades, o verossímil, né, está no campo do possível. Aí se aproxima mais da argumentação nesse sentido do que da demonstração. E daí o Leo Gork, a coisa que ele faz, né, que é mais inovadora, é falar que as proposições podem ser reconstruídas a partir de imagens também, né, não só da língua escrita. Ele tenta a todo momento, ao longo do artigo, reafirmar isso, porque é a principal crítica que ele recebeu dos opositores da argumentação multimodal, né. Então elas podem, segundo ele, afirmar ou negar algo. Daí eu trouxe o exemplo que ele usa no artigo dele, que é esse cartaz, ele contextualiza, né, de que o VA é a Universidade de Amsterdã, não é a nossa UVA aqui do Ceará. Qual foi o contexto, né? Foi feito por um grupo feminista da universidade que colocava esses três homens, que eles são os três chefes da administração da Universidade de Amsterdã na época. E aí,
tinha uma discussão de que era preciso que tivesse mais mulheres chefes, né, nos departamentos, né, e na universidade como um todo. Daí tem a foto dos três caras e esses dizeres, né, o VA para mulheres, for women. Daí na análise do Leo Gorky, o que é que ele faz, né? Ele reconstrói uma premissa a partir da fotografia dos, que é mais ou menos assim, os três chefes da administração da UVA são homens. E, pelo contexto, ele reconstrói a conclusão de que, assim, a universidade precisa de mais mulheres, que é dado pelo escrito, né? Não sei se é dado pelo escrito, mas acho que, assim, é evocado pelo escrito, ativado pelo escrito, né? Porque precisa do contexto, acho que a professora Helena ressaltou bem, né, para poder reconstruir todo esse argumento. Que é uma coisa que a gente percebeu na dissertação, só contextualizando um pouco qual foi o nosso objeto de pesquisa, né, nosso corpus, foram tweets com chamadas para notícias. Aí esses tweets tinham que ter uma parte escrita e uma parte imagética. E daí a gente considerou esses tweets como de dimensão argumentativa, né, porque eles não tinham uma tese explícita, mas eles permitiu que a gente depreendesse algum ponto de vista, né, algum encaminhamento, modo de ver, sentir como a moça se classifica, a partir desses tweets. E aí, uma coisa que o professor Paulo ressaltou bastante tanto na qualificação quanto na defesa, é de que aquilo é considerado argumentativo à medida em que eu considero mais dados contextuais. Então, quanto mais eu contextualizava, mais eu conseguia depreender alguns raciocínios, que eu não sei se eu chamo de raciocínio exatamente, mas esses pontos de vista, sabe? E eu acho que é a mesma coisa aqui, talvez, nesse cartaz em que o Leo Gorky contextualiza, né? De que a gente consegue ver uma dimensão, pelo menos, argumentativa, né? Acho que a questão da visada, o Rafinha que consegue falar melhor, ele está estudando isso agora, na tese dele, né? Mas a gente consegue ver pelo menos uma dimensão argumentativa aqui, né? De esse posicionamento de que esse grupo da Universidade Feminista acreditava que devia ter mais mulheres na administração da universidade. E daí fizeram esse cartaz e, enfim, isso estabeleceu esse ponto de vista, né? Daí, esse encadeamento da premissa e conclusão, né, que o Leo Gorky atrela a fotografia à premissa e a conclusão à parte verbal, mas também ao contexto, é o que forma o argumento. E aí é nisso que consiste a análise do Gorky da argumentação multimodal, traduzir as imagens e as palavras em premissas e ver como é que elas se conectam para construir um argumento. Então, é esse movimento que a lógica informal do Leo Gorky faz quando analisa uma argumentação verbo-visual, no caso, como no caso dessa, né? Não sei se alguém tem alguma coisa para comentar no chat. Se não, posso seguir. Daí, tem... O Lailton levantou a mão, Edu. Pode falar, perfeito, Lailton. pode falar. Olá, gente, boa noite. Parabéns aí pela apresentação, Eduardo, eu fiquei um pouco intrigado assim, porque tu tocas num ponto em relação à argumentação lógica, né? Você falou da argumentação lógica, formal, e a partir daí o Koch, né, vai falar da lógica informal. Agora, é engraçado que, se a gente pensar a questão da diferenciação entre lógica formal e informal, na verdade, essa diferenciação ela é muito tênue, porque a própria lógica informal ela recorre à lógica formal. Por isso que você fala muito dessa reconstrução do argumento, né? E aí você acaba tendo premissa maior, premissa menor, como se você tivesse sempre um antimema nos processos argumentativos, seja de imagem, seja de textos apenas verbais, né, digamos assim. E aí eu acho isso um problema, porque, primeiro, a gente não tem só a lógica informal do Grover, a gente também tem a lógica informal proposta pelo... agora eu esqueci o nome do rapaz, do Douglas Walton, né? Que ele vai exatamente ligar ao aspecto mais da pragmática dialógica. E aí eu fico pensando exatamente nessa perspectiva, de que eu penso que talvez seja o mais adequado essa argumentação multimodal, ela
se voltar mais a uma reconstrução do argumento na proposta do professor Paulo Roberto II, de que você teria que ter uma reconstrução do argumento de uma perspectiva mais integradora, e que eu teria tanto aspecto formal, como aspecto informal, como aspecto ligado à pragma dialética, como o próprio aspecto da nova retórica, porque assim eu teria abarcado todos os aspectos da argumentação para reconstruir o argumento. E não só, porque senão a gente vai cair nessa questão apenas num aspecto de reconstrução do argumento, como o argumento fosse algo formal. Eu lesse a imagem e fosse reconstruindo. Aqui eu tenho... É como se fosse o modelo do Turman, né? Eu tenho dado que essa imagem pode me possibilitar, eu tenho uma garantia que essa reconstrução vai ser me dada, aí vai nessa perspectiva da Lena, o que é que posso ou não ser interpretado pela língua a partir daquela imagem? E aí, o que é que eu posso ou não colocar naquele argumento? Aí eu penso que essa reconstrução do argumento deveria ser muito mais integradora do que fechada a lógica informal, né? Porque, aparentemente, eles não querem dizer que é ligado a essa lógica formal, mas, na verdade, a lógica informal ela vai ter as raízes muito fortes na lógica formal e ela vai tentar reconstruir esse pensamento, esses argumentos, né, a partir ainda de um raciocínio muito formal, de uma lógica indutiva, de uma lógica dedutiva. Aí você vai formar juízos de valor, né, e você vai dando valores que são baseados exatamente nas inferências que você pode estabelecer a partir dessas imagens. E aí eu penso que talvez a gente reconstruindo numa perspectiva integradora, a gente teria mais uma aproximação até da proposta que a gente no próprio texto defende, né, de uma argumentação mais ampla, em que eu teria exatamente a possibilidade de uma imagem, ela modificar o modo de ver sem a gente pensar do outro. Talvez se a gente abarcasse essa ideia na reconstrução do argumento, seria inclusive mais viável. E, logicamente, que a gente teria tem um problema nisso, porque você teria que observar qual a percepção que o outro tem. E aí os limites vão ser o que é que a imagem pode nos dar. Que interpretações eu posso ter daquela imagem para a reconstrução desse argumento. Né? Eu penso que é por aí, porque senão a gente vai se distanciar muito, por exemplo. Então, teria uma argumentação do texto verbal e poderia analisá-la de acordo com a argumentação no discurso, né? E, de repente, na argumentação multimodal, eu teria uma argumentação já se deslocando para uma argumentação de uma lógica informal, que seria exatamente uma reconstrução do argumento muito mais de uma perspectiva silogística, né? Uhum. Lá eu adorei, então eu falo, sério, foi muito esclarecedora. Ter percebido isso, né, da questão de que a lógica informal do Gorky, eu acho que ela só se diferencia da lógica formal, não é nem pelo procedimento, mas aí por considerar situações reais de uso, por exemplo, e contextualizar um pouco, né? Mas acaba que o mecanismo de análise é quase o mesmo, né? Reconstruir argumentos e entendimentos com base no que está faltando no texto, digamos assim, nos implícitos e tal. Pelo que o pouco que eu li do Gorky, né? Eu percebi isso mesmo. Mas é isso mesmo, Eduardo. É basicamente isso, né? Mas ele leva em parece um pouco um alívio funcional, né? Eles pegam o uso, mas vão formalizar aquele uso. E aí, o que é que a gente tem de novo nisso, né? Eu deixei de pegar textos canônicos e estou pegando o uso e estou colocando dentro de um formato, de uma forma, né? E aí estão fazendo exatamente isso com a imagem, né? Eu também não acompanhei eu sei que ele tem artigos mais recentes, o Gorky, né? Ele propôs outro modelo de análise, mas eu não acompanhei muito as coisas recentes dele, mas o que eu li, né, esse de antigamente, eu percebi isso, assim, que acaba voltando para o mesmo mecanismo de análise que o que ele criticava antes, né? Exato, mas é isso mesmo. Daí, seguindo aqui, é só uma observação também que ele fala, né? Porque, assim, ele vai tentando pegar as críticas que a argumentação multimodal recebe e demonstrar que as imagens também têm esse poder de significar as mesmas coisas, né? Daí ele fala que, segundo a lógica formal, a imagem não poderia fornecer um argumento porque ela não é capaz de fazer negações que nem os enunciados fazem, né? Quando você consegue usar ou não, ou, enfim, outra forma de negação verbal.
E daí tem esse exemplo que eu usei até como epígrafe da dissertação, que a minha dissertação tratou sobre o tema da Covid, né? Que é desse artista catalão, que é o João Cornelà, que ele é bem ácido, bem irônico, né, nas formulações dele, na arte dele, de que vocês estão vendo, né, que tem um cara com o pescoço cortado, saindo sangue, aí a forma usada de errar a máscara, né, que tem um xizinho aqui em cima, e a forma certa. A gente consegue, enfim, aprender algumas coisas conhecendo o estilo dele, conhecendo o contexto, de que, assim, gente, não importa como você usa a máscara, tá todo mundo, ó, lascado. É basicamente isso que veiculou na época essa arte dele, né, que foi de 2021, inclusive, estava assim, todo mundo de quarentena ainda e tal, e ele tem algumas produções na época da pandemia sobre isso, né, mas essa trouxe só para mostrar o raciocínio do Gorky, né, de que existem formas visuais de fazer uma negação, de demonstrar, e isso contribuiria para que as imagens também fossem argumentativas tanto quanto a língua escrita, né. Daí, passando agora para outra abordagem da argumentação multimodal, que é a abordagem retórica, mas assim, retórica segundo esse autor, que é o Jens Kelsen, que eu acho que era dinamarquês, se eu não me engano. E ele também está ativo até hoje, produzindo também, né, segundo essa abordagem retórica, mas é a retórica assim, dele, é bem própria dele. Tá? O que é importante para o Kelsen? Ele ressalta a importância do contexto e da cognição na análise da argumentação. Até aí também parecido com o que a gente faz, né? Nos estudos do texto e do discurso. E daí ele examina o potencial persuasivo de imagens, considerando sua propriedade de veicular diferentes ideias e sensações. Ele faz essa distinção porque uma das coisas que ele defende nas análises é a integração das três provas retóricas do Aristóteles, né? O logos, ethos e patos. E daí ele formula um conceito que é o de condensação simbólica. O que é isso? Ele faz uma exposição de que ele retoma aquela ideia, né, da crítica às imagens, de que elas só seriam emotivas, seriam muito manipulatórias, né, seriam pouco racionais. E ele não vê isso como um problema. Assim, mesmo que seja, ele não vê isso como um problema. Ele admite que considerar o aspecto emocional e racional da linguagem como um todo, né, seja escrita, verbal, enfim, é importante, porque as coisas acontecem assim, como a gente já conversou, né? Quando você analisa as interações acontecendo, você vê que é usado razão e emoção, imagem e palavra escrita, né? Você vê que essas coisas acontecem, e ele não vê nisso um problema. E eu acho que nesse ponto a gente se aproxima um pouco, né? De não ver isso como um problema, mas na verdade como uma coisa importante de ser analisada. E daí ele nomeia esse conceito de condensação simbólica para significar isso, tá? Que é o potencial que a imagem tem de veicular ao mesmo tempo um aspecto mais racional e um aspecto mais emocional. Aí, segundo ele, assim, na medida que a gente observa uma imagem acontecendo num texto concreto, ela tem essa dupla função. E daí é disso que ela retira a força dela, né? Segundo a análise dele. E além disso também, ele busca validar os argumentos dele com estilo de recepção. Tem um artigo que ele faz uma reconstrução, né, de argumentos nos textos verbos visuais, e aí ele valida com a recepção esses argumentos. Eu acho essa parte meio questionável, como se... Questionável assim, porque é diferente de como a gente aborda a análise do texto, né? De que ele vai validar no leitor o argumento, para ver se o argumento faz sentido ou não, sabe? Eu acho que é meio distante do que a gente faz, né? Mas tirando isso, a parte de que a imagem e mesmo a língua falada, escrita, ela, enfim, a um só tempo, ela congrega essas duas provas, né, da retórica, que é a parte mais racional e a parte mais emocional, né? E daí, pelo que eu lembro, ele busca validar a questão da imagem do locutor, o ethos, né, com os receptores. Ele tem essa metodologia de estudo. Daí eu trouxe um exemplo para a gente analisar junto,
Porque o Kelsen, e tem outro autor também francês, que é o Georges Roch, que eles compartilham dessa visão, né, da condensação simbólica, de analisar o potencial racional e emocional da imagem. E eles estudam muito campanhas de ajuda humanitária, né? Tem um artigo do Roch, do Georges Roch, que ele faz essa análise. Daí eu peguei um exemplo mais atual, né? Que inclusive foi do mês passado, eu acho. Não, faz 2 semanas, na verdade. De que a Oxfam Brasil, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né? Que eles têm algumas linhas de ação de ajuda humanitária, combate à pobreza, combate à desigualdade no Brasil e no mundo todo, né? Daí eles se posicionam a favor do cessar-fogo em Gaza, né? De que precisa parar os ataques a Gaza, né? E do Hamas a Israel, enfim. E eles publicaram esse post no Instagram, que falam, né? Gaza precisa de ajuda. Em até 48 horas, 14 mil bebês em Gaza morrerão devido à falta de ajuda e ao bloqueio de Israel à ajuda humanitária. Daí, analisando pelo viés do Kelsen, né, da retórica, o que é que eu acho que ele faria? Ele pegaria essa imagem de fundo, que vocês estão vendo que tem meio que uns destroços, né, mostrados aí, provavelmente de Gaza, né, mas mesmo que não seja, enfim, não interessa para a gente aqui ver se a não ser que a gente fosse analisar alguma coisa de manipulação de verdade, enfim, que aí já é mais com a Mai. Mas, para o propósito do texto, cumpre algumas funções, né? De despertar na gente, por um lado, esse senso de urgência, de preocupação, de choque, enfim, despertar algumas emoções, uma imagem de destroços, né? E aliado a isso, também tem os argumentos e os pontos de vista fornecidos pela parte verbal do texto, né? Por exemplo, ele coloca esse título em caixa alta, né? Bem nessa fonte maior, na parte mais superior da imagem, que Gaza precisa de ajuda. E daí ele fornece alguns dados, né? Por exemplo, esse número, que é 14 mil bebês em até 48 horas, né? Isso meio que encaminha a gente para esse ponto de vista de urgência, né? Poxa, são 14 mil bebês. Aí tem o fato de ser bebê, tem o fato de que morrerão, né? Essas palavras não são usadas por acaso, né? Elas ajudam a suscitar emoção na gente também. Mas, ao mesmo tempo, se você perceber por um lado, também tem uma questão racional, né? Fornece números que são associados na nossa cultura a uma questão mais racional, mas são números associados à morte de bebês, que já é uma coisa mais emocional, que mexe com a nossa emoção, sabe? E aí tem essa dupla função aí, dessas duas figuras retóricas, e, além disso, tem a imagem, né? Que o Kelsen, ele vai explicar para a gente que a imagem ela pode ser vista tanto como um código, né, tal como a língua que ela tem recursos, né, que são consolidados na sociedade, mas ela também suscita emoções porque ela é um evento. A gente vê aquela imagem, a nossa percepção, ela capta algum evento dali, sabe? Então, assim, a gente observa essa imagem do destroço, a gente meio que aciona algumas imagens a ela, né, dos destroços da guerra, de bombas, enfim, pessoas em situação, enfim, que morreram ou que estão passando necessidade, né? Mas a gente também consegue perceber alguns códigos da imagem, né? Por exemplo, como ela é colocada na parte de baixo, é aplicado o filtro vermelho, que é o mesmo filtro que está aplicado a 14 bebês em Gaza morrerão, que é uma das coisas mais salientes da imagem, né? Daí, acredito que seria mais ou menos uma análise segundo a retórica do Kelsen, né? Talvez seja também próximo do que a gente faria, né? Mas, no caso, a gente iria pelos critérios da linguística textual, né? Analisando a referenciação, intertextualidade, a construção do plano de texto, enfim, outros critérios, né? Pois viu, Dudu? Eu ia te perguntar como era que você iria fazer a análise, né, dentro dos nossos critérios da LT, dessa postagem aí. Pegando pelo que eu fiz na dissertação, né?
a gente começa, primeiro, tentando reconstruir um raciocínio contextualizando, né? Primeiro de tudo seria ver que tem pelo menos dois lados, né, nessa contenda discursiva, né? Não tem discurso aí subjacente a esse texto, que é o lado pró-Gaza e o lado pró-Israel. Pelo menos dois, né? Seguindo a análise que a moça se propõe, de que a argumentação tem que ter pelo menos dois lados diferentes, né? Mas, indo para a linguística de texto, a gente pode analisar as redes referenciais que são criadas aí, né? Por exemplo, tem o referente Gaza, que é o mais... Introdução. a introdução, né? E é o mais saliente quando a gente começa a ler o texto. E aí vai remeter a gente, acionar nosso conhecimento de mundo sobre a guerra, sobre o que está acontecendo desde 2023, né? Que o Hamas atacou Israel, e aí começou na verdade, desde antes, né? Mas assim, estou falando dos anos recentes, né? Dessa década, né? Que começou essa contenda entre essas duas nações. Daí o referente, que é o introduzido, né? Que é Gaza, precisa de ajuda. Daí, para mim, depois essa rede vai com os bebês, né? Que para mim é o segundo referente mais saliente, por causa, enfim, do referente em si, que a gente associa bebê a uma coisa que precisa ser cuidada. Um ser humano indefeso, e ele está destacado nesse vermelho, né? Isso não é por acaso também que eles colocaram esse realce vermelho nos 14 mil bebês em Gaza morrerão, né? Essa predicação, que é muito forte também no verbo morrer, gente. E aí, para mim, isso é totalmente, assim, encaminha a gente para a gente ser pró-cessar fogo, né? E aí, fora também a imagem em vermelho, também, que é uma cor associada também à guerra, a sangue, os destroços que está acontecendo, tudo isso encaminha a gente para aderir ao posicionamento desse locutor do texto, né? Sim. Com essa Inclusive referencial. com apelar ao patos, né? Que, tipo assim, os bebês têm que ser protegidos e eles vão morrer se ninguém fizer nada, né? E aí, bem grande. Sim, Precisa de ajuda. Por que ela precisa de ajuda? Porque os bebês estão morrendo bebês lá. estão morrendo. Mais de 14 mil bebês vão morrer. Então, nosso dever é proteger os nossos bebês, né? Eles têm que ser protegidos. Então, por isso que precisa de ajuda, né? É uma coisa até que eu acho interessante, que eu talvez quisesse investigar mais depois, essa relação entre o imagético e o emocional, né? E o racional também, e o verbal, enfim, eu acho muito interessante. Até comecei a fazer um artigo com o Rafa uma vez, mas a gente acabou fazendo outras coisas, né? Mas eu acho essa uma área muito, muito interessante, de como é que essas coisas se imbricam, né? E aí, mais na frente, Edu, ele diz assim, ó, bloqueio de Israel à ajuda humanitária, né? Assim, eles vão morrer devido ao quê? Que não estão ajudando, e ao bloqueio que é feito em Israel, que proíbe tudo, né? Proíbe qualquer ajuda humanitária lá dentro, né? Então, já está ali culpando Israel, que vem aí, né? Já recategorizado, isso, a anáfora recategorizadora, né? Já dizendo que é devido a isso, a Israel, que esses bebês vão morrer. Uhum. Se não se fizer nada, como aconteceu, né? E aí, Marisa, isso me lembrou também, eu estava vendo alguns exemplos para selecionar, né? Eu selecionei esse, mas tinha outros também. Daí tinha um pedido de ajuda em Gaza, de um site pró-Gaza, né? Daí achei interessante a forma como eles grafam Israel, eles escrevem Israel tudo em minúscula, entre aspas. E aí eu achei tão interessante esse uso das aspas e da minúscula, porque é como se fosse assim, esse Estado que está atacando Gaza não é nem um Estado de verdade, como se fosse esse pensamento, né, que eu sei que existe entre as pessoas mais pró-Gaza, né, de que eles falam assim, Israel, entre aspas, e tudo em minúscula, como se a caixa alta denotasse que é um nome próprio, né, um ser que de fato existe em legitimidade, e eles escolhem grafar em minúscula, meio como assim, menosprezando, né, eu achei, enfim, só comentar aqui esse uso que eu achei interessante, bem argumentativo, né, assim, não diz... Muito. Até essa escolha, né? E quando a gente bota em maiúsculo, também é chamando a atenção, né? Inclusive, diz que você está até gritando, né? Tipo assim, isso aí bem grandão, tá? Você está chamando a atenção, você está gritando, olha aqui, Gaza precisa de ajuda. E quando você já coloca uma coisa minúscula, que foi o Israel, né? O Israel, né? Nesse outro site, eles colocavam Israel entre aspas e minúsculo.
Olha é, como isso aí é chamando mesmo Israel dessa coisa minúscula, né? Que é sim, o Netanyahu, né? Que começou esta carnificina lá com Gaza, né? exatamente. E no ponto de vista deles, né, a Lene precisa sair. Obrigado, Alene. Muito obrigado tudo que você falou. Anotei aqui, inclusive, né? Adorei suas contribuições. E, enfim, assim, esse uso também de maiúscula, minúscula, aspas, eu acho uma coisa super interessante que prova até um ponto de vista que os estudos de multimodalidade têm, né, de que não existe texto com só um modo semiótico. Até o texto escrito se Uhum. vale de outros recursos, como caixa alta e baixa, cores, destaque, sublinhado, recuo de parágrafo, para constituir os sentidos, né? Acho também muito Tudo isso interessante. já é imagético, né? Tudo Exatamente. isso. O realce aí, 14 mil bebês, isso daí tudo já entra, tudo isso já é o texto, né? Como eu Sim, coloquei aqui no comentário, falando com a Amanda, né? A gente já trabalha, né, com nosso texto, engloba tudo, né? O que é o verbal e o que é imagético. E o imagético não é apenas um detalhe, não é apenas um enfeite que está ali, né? O imagético é o próprio texto, é o texto composto com as duas coisas. Tanto é que a gente não fala mais em texto verbal ou texto imagético. Para a gente é texto. Você tem ali a imagem, e a imagem já é o texto, perfeito. né? Já é o Eu texto acho em que si. eu fiz até uma nota de rodapé, eu acho, na dissertação, de Hum, que falar texto multimodal é até meio redundante, porque todo texto, segundo a gente acredita, é multimodal, né? Mas a gente fala porque, enfim, isso. acho que quando a gente fala, a gente tem um posicionamento de que é preciso considerar tudo que está acontecendo ali naquele enunciado, né? Uhum. E é por isso, viu, Dudu, que a imagem é o próprio texto. E esse texto, e como é que a gente analisa um texto dentro da LT? Com tudo que ele carrega em si, com os nossos critérios, e analisa esse texto contextualmente, porque o texto a gente analisa é dentro de uma interação, né? A gente não Exatamente. vai analisar uma imagem fora, né, do seu contexto, fora de uma interação. Uma imagem não cai aqui, pronto, olha, gente, tem uma imagem ali, não é à toa. A imagem vem dentro já de uma interação, vem dentro de um contexto. E é assim que a gente trabalha, né, Exatamente. na linguística textual. Por isso que eu sou fã, que a gente considera tudo que está acontecendo para poder explicar os sentidos que estão construídos ali, Os negociados. sentidos que são, exatamente, os sentidos que são enunciados. É isso. Pronto. Aí, pessoal, só finalizando, passando aqui para a última abordagem, que é a pragma dialética, né? Aí o representante que é o mais, enfim, um dos principais é o Assimakis Tseronis. Eu acho que ele é grego pelo nome, mas ele é professor na Universidade da Bélgica. Daí ele se aproxima muito da gente porque ele assume o mesmo conceito de multimodalidade da semiótica social, né? Até então, os outros, eles não assumiam uma teoria da imagem e da multimodalidade de forma explícita, sabe? Só se considera, aqui também é importante. Mas o Tserones é o que realmente assume, né, com todas as palavras, e que ele vai adotar a semiótica social como uma teoria que ajuda a analisar esses outros modos semióticos, né? Principalmente com a gramática do design visual, e o que eles têm escrito sobre recursos visuais, né? Como cores, layout, plano de fundo, enfim. Daí, nessa perspectiva que o Tserones assume, que é mais ou menos parecida com a pragma dialética do Van Emeren, não sei se é assim que fala, mas é o grupo de Amsterdã, né? É de que a argumentação nasce em resposta ou em antecipação a uma diferença de opinião, que esse é o fundamento dialético da teoria da pragma dialética, né? Seja interações dialogais, seja monologais. Porque quando fala dialética, as pessoas podem pensar que só vai ter em textos que tem troca de fala, né? Mas pela metodologia da pragma dialética também se analisam textos monologais, né? Por exemplo, um artigo de opinião sobre um determinado assunto, eles entendem que aquilo responde meio que no interdiscurso a um texto anterior e também vai responder a um texto posterior, né? Meio que nessa trama discursiva, né? Que acontece é, entre os textos, né? Esse caráter, vou dizer intertextual, mas assim no sentido mais dialogal, sabe? Mais amplo, assim.
E daí tem um caráter normativo também na pragma dialética que vai avaliar o mérito dos argumentos naquela interação, né? Não se o argumento é válido ou inválido de forma assim, isolada do contexto, né? Mas se naquele contexto ele tem uma validade, né? E acho que essa é a coisa que mais se distancia a gente da linguística de texto da pragma dialética, né? Esse caráter normativo e essa visão, enfim, acho que mesmo o procedimento argumentativo da pragma dialética que é um pouco diferente. Mas acho que tem algumas aproximações aí que eu queria também investigar mais no futuro. Aí, ele incorpora, né, na análise de modo sistemático categorias como layouts, ângulos, cores, planos, enquadramentos. Eu li alguns artigos do Tserones em que ele realmente cita, né, a gramática do design visual, aquelas categorias de imagens narrativas, conceituais, né, que ele vai fazer que nem a gente faz em alguns estudos do ProTexto, né, de alguns de nós fizemos, né, usando essas categorias também na nossa análise. E daí ele examina o papel dos modos semióticos na análise das tarefas argumentativas, que aí isso é uma coisa mais da pragma dialética, né, do modo de fazer deles de análise, né, para resolver uma diferença de opinião. Aí eu trouxe uma coisa super atual, que eu estava hoje no Twitter, né, vendo umas 3 da tarde, aí eu vi essa levar e eu vou colocar uma apresentação para a gente discutir junto, né. Pensando como a pragma dialética faz a análise também de textos dialogais, né, a gente pode considerar esse texto dialogal porque, assim, o que é esse texto, né? Teve um post primeiro, que é do Jaime Arrependido, não sei se vocês conhecem esse perfil do Twitter, mas ele é muito engraçado, que é um opositor total do governo Bolsonaro, né, que é quando aconteceu, e até hoje também continua se opondo. E aí ele publicou um vídeo, que é um trecho, que o Moraes está falando, citando a fala do Bolsonaro, né, acusando ele e o Barroso de ter recebido 50 mil. Aí o Moraes está reproduzindo a fala do Bolsonaro, aí o Bolsonaro no final diz assim, não, eu não quis dizer isso não, desculpa se eu ofendi alguém, tipo assim, nessa vibe, sabe? Não, eu teria dito isso para qualquer pessoa, não é porque era vocês não, tá? Desculpa. E aí, esse trecho que o Jaime posta é um vídeo. Aí, no final do vídeo, tem um efeito aproximando da cara do Jair Bolsonaro, né? Com uma musiquinha de tipo, debochando, sabe? De deboche. E aí, é um efeito que é obtido no texto que é a imagem em movimento, né? Que eu não cheguei a analisar o potencial argumentativo da imagem em movimento, mas tem alguns recursos que os vídeos eles podem fornecer também que são argumentativos, né, no sentido mais amplo de argumentação, né, de dimensão argumentativa. Então tem esse efeito visual de que assim é um zoom na cara do Bolsonaro na hora que ele pede desculpa e aí tem uma musiquinha meio de deboche. E aí achei isso muito interessante, né, tipo é um efeito argumentativo muito legal que é obtido pelo vídeo. E aí você conhecendo também um perfil, você sabe que é um perfil que é de oposição ao Bolsonaro, só de ele postar, você já sabe que vem uma crítica ao Bolsonaro, sabe? E também esse efeito visual do vídeo e do som também denuncia totalmente o posicionamento do vídeo, né? E do locutor, que é o Jaime. E daí tem um usuário que ele responde, né, ao tweet do Jaime Arrependi, que é assim, meteu já famoso, foi mal, tava doidão, que é o Bolsonaro meio tentando se sair das acusações que ele tinha feito, né? Ele fala assim, não, eu realmente acusei, mas eu poderia ter sido qualquer pessoa, não era porque era você não, viu, Alexandre de Moraes. E aí ele meteu essa, né? Ele foi mal, tava doidão, e aí teve essa montagem com a cara do Bolsonaro, né? Com essa expressão facial, que é meio que para debochar da cara do Bolsonaro, né? E aí a gente percebe que tem uma série de indícios nessa resposta que fazem a gente pensar, né, e analisar que ele adere ao posicionamento do Jaime Arrependi, né? Não tem nada explícito dizendo assim, né, que eu concordo com você, mas pela imagem que ele colocou, meteu já famoso, foi mal, tava doidão, e pela expressão do Bolsonaro, que parece que foi tirada, esse print foi tirado numa situação, enfim, constrangedora, não sei, para constranger o Bolsonaro, né? A gente consegue deduzir que está indo de encontro ao posicionamento do Jaime Arrependi, né? Tem essa série de indícios e tal,
Lembrei muito da Jéssica também, que analisou, né, a violência e desqualificação do outro, o Lailton também, né? E aí, no caso, por meios visuais, né? Verbos visuais, no caso. Edu, qual era a tua dúvida, Edu? Porque aí tá, eu inclusive vi até hoje mesmo o Jair Me Arrependi, né? Inclusive ninguém sabe se é homem, se é mulher, né? Não sei se você já viu essa história dele, todo mundo querendo Sim. saber quem era, né? Esse perfil, né? Já vi. Esse perfil que ele criou, que é o Jair Me Arrependi. E aí ele postou e as pessoas começaram a comentar, né? E um dos comentários foi esse, né? Que foi mal, estava doidão, né? Esse foi o texto, né? Então, essa imagem já é o texto respondendo ali, e é claro, tá aderindo, né? Tem todos os indícios aí, se a gente for, Sim. né? O que mais me interessa, assim, os mecanismos da linguagem que fazem a gente saber que ele adere ao posicionamento do Jair, sabe? Uhum. Eu acho isso muito interessante. Isso. A cara de deboche, essa cara aí dele, né? O doidão foi mal. E o outro, meteu já famoso, né? A gente tem essa frase dizendo assim, essa expressão, meteu já famoso, né? De dizer que estava doidão, que não queria fazer isso. Do jeito como ele disse nessa resposta. Não, eu não queria dizer que vocês ganharam 36 milhões e você ganhou 50 milhões. Não era de vocês, não. Estava me referindo a vocês, né? E Não pediu poderia até ser desculpa. Qualquer um que tivesse aí no seu lugar, eu ia dizer a mesma coisa. Eu ia dizer a mesma coisa, desculpa, foi mal, tava Esse doidão. é o nível do depoimento. Sim. É muito bom de acompanhar, sério. Uhum. Mas alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre esse exemplo? Queria só fazer uma rápida colocação. Pode ser, professor Marisa? Posso falar? Sim, Opa. Francisco, pode falar. O meu microfone estava fechado, eu falando. Em primeiro lugar, Eduardo, você fez uma excelente exposição. Eu aprendi muito. Muito Boa fundamentação, bons questionamentos. Você saiu muito bem, viu? Agora, antes de fazer só uma reflexão, se você está vinculado a algum doutorado, e você falou assim, rapidamente, que vai continuar nas pesquisas, que é o que você deveria fazer, viu, Eduardo? Primeira coisa, já decidiu que vai continuar? Eu quero continuar, mas não sei ainda com o quê. Aí tô vendo, acho que depois dessa apresentação de hoje tem alguns caminhos, né? Eu ter falado me fez ativar algumas ideias. Foi até bom ter falado. Seguiu o que você já vem pesquisando, ótimo. Você abriu, né? Uma boa fundamentação teórica, citou vários autores. É só uma pequena sugestão. Agora, eu tenho, há um certo tempo, estudando um pouco, né, a retórica, sobretudo a retórica, e eu tenho percebido, assim, com meus limitados conhecimentos, você começa que as fronteiras, né, os limites, vamos dizer assim, se é que podemos chamar assim, entre retórica, argumentação, as diversas teorias, pragma dialética, já a pesquisa que você vem fazendo, né, da linguística e tantos outros campos de estudo, a gente segue ainda, né, uma tradição excessivamente aristotélica, né? Você vai citar lógica formal, etc. A lógica informal já baseada na lógica formal. E um tempo desse eu estou reunindo um material para ver se eu poderia ver, né, aprender outras coisas com um lógico brasileiro muitíssimo famoso, que você já deve ter tomado conhecimento, né, que é o professor Newton Carneiro Afonso da Silva.
que foi o criador da chamada lógica paraconsistente. O que significa isso? De uma forma bem simples, que eu não tenho condições de, né, ao momento, de fazer uma explicação mais adequada. Ele percebeu que na lógica aristotélica, na lógica formal e na matemática, há determinadas consistências que não eram questionadas. Aí ele vem com a lógica paraconsistente para estudar as contradições existentes. Né? Então, eu vejo assim, como iniciante aí da retórica e da argumentação, assim, que falta, né? Talvez falte um esclarecimento maior. Eu sei que é difícil, né? Você colocar ali as balizas, as fronteiras, até porque talvez isso fosse uma coisa até certo ponto limitada. Mas você delimitar ali pelo menos um pouco, não é? Isso aí não é para você resolver, não é nem para você, só se quiser fazer um comentário, é só uma reflexão. Então vem aí uma série de áreas, e para, como eu e tantos outros, que não têm que tem pouco domínio em vários teóricos que você citou, e tantos outros, eu acredito que causam certos embaraços. Mas aí, voltando ao elogio, você saiu muito bem. Era só essa pequena reflexão. Veja se faz sentido. Obrigado. Eu que agradeço. Se você puder escrever o nome de que você falou no chat, eu quero pesquisar depois do professor aqui. Você tem eu queria, inclusive, até ver se eu poderia ter acesso à sua dissertação. Eu acredito. Tem muita coisa boa lá. Sim, acho que a Marisa pode mandar o link depois, né, Marizinha? Vou colocar aqui o link, vou pegar o link e colocar aqui no grupo. E tem na biblioteca também da Moniquinha, tá lá a dissertação dele, viu? Vocês poderiam colocar também no grupo DISPO, né, para a gente ver lá, divulgar no grupo DISPO, do professor certo, Rodrigo. eu vou colocar aqui e você divulga lá, viu, Francisco? Faz isso. Você aproveita e... Aí, como é que eu faço? Depois eu vejo aí, Eduardo, como enviar isso. Mas eu acho que você não vai tratar agora dessa lógica paraconsistente, era só para marcar aí um terreno, né? Sim, é legal conhecer também. Certo. Vou até anotar aqui. Ô, Francisco, a dissertação do Eduardo está aí nesse primeiro link, certo? Sim. Que eu enviei agora no chat. Você pode clicar em cima ou copiar, né? Sim. E eu vou colocar o outro link, que é da biblioteca da Mônica, que aí você faz a divulgação lá no grupo. É o grupo do Ellison. O Ellison participa também. É o grupo do Ellison, né? Ellison. Tá aqui, ó. Esse daí que é a biblioteca, certo? E lá você encontra todos esses nossos, né, textos que a gente falou aqui, comentou, você encontra lá, nessa biblioteca, inclusive a dissertação do Edu também. Tem o link lá da dissertação dele, tá bom? Muitíssimo obrigado. Muito obrigada pela sua participação, pela sua sugestão, viu, Francisco? Obrigado. Eu gosto... Você terminou, Edu? Ou tem mais alguma coisa? A Su levantou a mão. Terminou no slide 13. Aí o próximo é o obrigado. Tá certo. Obrigada também, viu, Edu? Muito boa sua participação. Eu gostaria só de tirar uma foto com vocês para só fazer o registro, né, desse momento com o Edu. Para o texto. A Suelene levantou a mão. Su, maravilhosa. Vou tentar ser rápida, tá? Mas, Eduardo, é sempre um prazer ouvir você, aprender com você, né?
em outros momentos você já nos deu, nos presenteou, né, com esse seu saber, você sabe disso, trabalhando com formação de professor. O Eduardo estava na formação, viu, Marisa? Que foi um momento muito rico. E eu já, aproveitando o que o Francisco falou aqui também, e os seus desejos, que eu sei que existem, às vezes estão lá adormecidos, se você achar que é pertinente, que lhe encanta, procure ver essa questão da multimodalidade, né, a questão da argumentação desse texto multimodal, e também veja como é que isso pode ser trabalhado para o ensino, se você achar que é possível, né, você também trabalha, né, em esferas de ensino, porque Sim. eu acho que tem uma dívida grande, sabe? Assim, a gente precisa levar isso para a sala de aula. Marisa sempre fala sobre isso também, aquilo que é ensinável, né? A gente não pode ficar só num plano da ciência, mas assim, que a gente possa imaginar quais são as dimensões que se pode trabalhar em sala de aula. Claro, com todas as adaptações, os ajustes, né? Que a escola vai precisar. Então, assim, fica um pedido, né, de se você achar que é pertinente, porque a GDV, a gente sabe que não foi feita com esse propósito, né, ela não tinha esse propósito didático, né, então acho que você poderia dar esse caráter didático, né, pela experiência que você tem também como educador, né, embora você esteja numa esfera mais da parte de edição, mas você está, né, nesse espaço. E eu acho que assim, é uma contribuição riquíssima, se você pensasse no doutorado com essa possibilidade de ampliar, né, de trazer mesmo a questão como você falou aqui, das categorias, do enquadramento, da saliência, dos planos, mas isso numa proposta para esse texto mais dinâmico, né, mais vivo, e a TV não conseguiu dar conta porque não era o propósito dela. Então, eu acho que você pode, se você achar importante, trazer isso para a gente, que vai contribuir muito. E aí, se puder, ainda trazer uma reflexão para a sala de aula, tá bom? Muito obrigado, professor. Já anotei aqui também essa ideia. A Sâmia levantou a mão. Pronto, né? Pegando aí a esteira da Sul, né, já fomentando no Eduardo, né, esse sabor aí pelo ensino, essa reflexão pelo ensino, aí ele vai, né, se encantar mais ainda na sexta-feira, fazendo a apresentação, e aí voltando-se para essa questão mesmo da argumentação do texto e ensino, viu, Su? Então, caiu assim, né, a sua proposta para o Eduardo, né, assim, como uma luva, né? E aí, esse convite, né, também tem esse propósito, né, de fazer com que realmente o Eduardo possa vir a refletir, porque o quanto a gente, na LT, né, no protesto, a gente precisa desse diálogo, né, precisa dessa reflexão, como, né, ratificando o que a Suelene trouxe, essas imagens, as imagens em movimento, né, no ecossistema, tá? Então, tenho certeza aí que será algo, assim, muito frutífero, viu, Eduardo? Muito obrigado pelo convite, viu, Sandra? Eu adoro falar sobre esse assunto. Pode me chamar sempre que quiser. Obrigada. Edu, tu pode tirar aí a tela para a gente tirar só aqui uma Posso. foto. Pronto. Quem puder e quem quiser pode abrir a câmera, só para a gente registrar esse momento para o Edu, do protesto. A Servânia já abriu. Encerrar a gravação, tá bom? Ramon. Finalizamos já, né, a discussão? Já. A Pâmela, a Luísa Alice.